O México é celebrado por sua rica cultura, tradições, história, paisagens e culinária. Sua economia é avaliada em cerca de 1,7 trilhões, tornando-a a 12ª maior do mundo, logo acima da Austrália e da Coreia do Sul. Contudo, a prosperidade do México é distribuída desigualmente. Algumas regiões são muito mais ricas do que outras. Por exemplo, na Península de Yucatán, Campeche tem padrões de vida comparáveis aos da França, enquanto o vizinho Chiapas tem um produto interno bruto per capita semelhante ao de Bangladesh. Embora estejam a apenas 430 quilômetros de distância, essas duas áreas parecem mundos à parte. Esse tipo de desigualdade é visto em todo o país. A riqueza não parece se espalhar no México, isso nunca ocorreu. E ao longo de sua história, essa disparidade alimentou agitações sociais, revoluções e até mesmo colapsos. Hoje, 1 em cada 3 mexicanos ainda vive na pobreza. Porém, os legisladores buscam consertar a situação. O México tem os ingredientes-chave para um crescimento sustentável. É acessível por mar tanto da Europa quanto da Ásia, e compartilha uma fronteira terrestre com os Estados Unidos, onde possui uma zona de livre comércio comum. Agora, o governo pretende capitalizar essas características, melhorando a infraestrutura, aumentando a competitividade e transformando o México em uma economia avançada. Os resultados já estão chegando. Em 2023, o México foi classificado como uma das economias que mais crescem no G20. Em todo o país, estão sendo construídas novas ferrovias, rodovias, portos marítimos, aeroportos, zonas industriais e zonas econômicas. O México está investindo bilhões de dólares para estabelecer novas cadeias de suprimentos, aproveitando sua geografia para conquistar uma fatia da indústria global de envio de mercadorias, que vale trilhões de dólares. É uma aposta arriscada, e há muitas coisas que podem dar errado, mas o progresso avança e avança melhor em estradas pavimentadas. Imagine um atalho de oceano a oceano tão poderoso que pode rivalizar com o Canal do Panamá. É exatamente isso que está acontecendo no Istmo de Tehuantepec, a faixa de terra mais estreita e menos montanhosa do México. Aqui, o governo está desenvolvendo um enorme corredor de ferrovias, rodovias e portos para ligar o porto do Pacífico de Salina Cruz, em Oaxaca, com Coatzacoalcos, na costa do Golfo, em Veracruz. Abrangendo mais de 300 quilômetros, o corredor de Tehuantepec vem com um preço de 7 bilhões e meio. A própria ferrovia levaria menos de um dia para atravessar, reduzindo a viagem do Atlântico ao Pacífico em cerca de 12 mil quilômetros. Por mais impressionante que pareça, esta não é a primeira tentativa do México em um corredor interoceânico. Primeiramente proposta em 1907, a ferrovia interoceânica, como era conhecida na época, conectava o estado de Oaxaca pelo Pacífico com a costa atlântica de Veracruz. Foi um sucesso imediato. Comerciantes globais a utilizaram, o comércio prosperou e o México ganhou uma nova e valiosa fonte de receita. Infelizmente, uma revolução irrompeu alguns anos depois. A ferrovia foi militarizada e então gradualmente entrou em estado de desuso. Para encerrar o capítulo de vez, os americanos abriram o Canal do Panamá em 1914 e esse foi o fim do experimento mexicano. O Canal do Panamá já faz tudo o que o corredor de Tehuantepec pretende fazer e mais. Mas muita coisa mudou desde o século XX. O comércio com destino ao Pacífico agora supera o do Atlântico, impulsionado por economias exportadoras como China, Japão e Coreia do Sul e pela alta demanda da América do Norte. As cadeias de suprimentos globais mudaram drasticamente, com navios maiores, custos de seguro mais elevados e filas mais extensas. O que torna o corredor Tehuantepec viável agora é o fato de que o Canal do Panamá não é tão confiável quanto era antes. Os níveis de água no Lago Gatun próximo estão em baixas recordes, interrompendo as operações do canal.
Isso levou a longas filas, com alguns navios esperando até 2 semanas no mar. Alternativamente, os navios podem pagar milhões para furar a fila, mas isso compromete a eficiência de custo do Canal do Panamá como um atalho. Isso torna o corredor de Tehuantepec uma alternativa viável, especialmente para navios que viajam de Xangai para Nova York, que é uma das rotas mais comuns no comércio sino-americano. Dito isso, o corredor de Tehuantepec, na verdade, não será mais rápido que o Canal do Panamá. Enquanto leva de 8 a 10 horas para atravessar o Canal do Panamá, passar pelo corredor de Tehuantepec de trem levaria cerca de 6 a 7 horas. No entanto, ao considerar o tempo para carregar e descarregar milhares de contêineres entre navios e trens, a viagem poderia se estender para 15 horas. Então não é exatamente mais rápido. Ainda assim, 15 horas de trem superam a espera no mar por até 2 semanas. O corredor de Tehuantepec foi oficialmente aberto para trens de passageiros em agosto de 2023, embora o trabalho ainda esteja a todo vapor para reformar os portos em ambas as extremidades da ferrovia. Em termos de capacidade, o corredor só poderia lidar com cerca de 5% do comércio do Canal do Panamá. Um começo modesto, mas essa participação pode crescer à medida que a infraestrutura melhora e novas tecnologias surgem. Ainda assim, o Canal do Panamá continua sendo a maneira mais eficiente de transportar mercadorias de oceano a oceano. O corredor de Tehuantepec poderia complementar o Canal do Panamá, mas não substituí-lo. Lembra daquela rota de Xangai para Nova York? A Casa Branca está procurando reduzir sua capacidade e importância. Desde 2016, os Estados Unidos vêm desacoplando sua economia da China. Empresas são incentivadas a afrouxar laços e mover operações para mais perto de casa. Isso é chamado de nearshoring e envolve a realocação de cadeias de suprimentos para empresas baseadas nos Estados Unidos para o próprio país ou um país próximo. O México tem muito a ganhar com essa mudança. Ele compartilha uma fronteira de 3.145 quilômetros com o Estados Unidos, pontilhado com 50 travessias de fronteira em 3 fusos horários. Não surpreendentemente, as relações comerciais entre os dois são bastante fortes, beneficiando particularmente o México. Desde que se juntou ao Acordo de Livre Comércio da América do Norte em 1994, o México mudou sua economia da agricultura e petróleo para se concentrar mais em bens manufaturados intensivos em mão de obra. O superávit comercial, gerado através do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, aumentou as reservas de divisas do México de 6,4 bilhões em 1994 para 214 bilhões até 2023. E isso teve efeitos em cadeia na economia. Os benefícios do emprego melhoraram substancialmente e surgiram novos setores que exigem níveis de habilidade mais altos do que os empregos agrícolas tradicionais, ou empregos de baixa qualificação. Com o aumento de empregos de maior qualificação, os funcionários são incentivados a buscar educação e treinamentos superiores. Como resultado, a força de trabalho do México avançou constantemente em habilidade, escala e escopo. Muitas das regiões do norte do México, perto da fronteira, tornaram-se centros de manufatura para os Estados Unidos. Essa atividade econômica é até visível no mapa, com o norte do México mostrando significativamente mais atividade econômica do que as regiões central e sul. Isso é bastante notável, mas esse mesmo mapa também destaca um grande problema, a disparidade de riqueza. Por exemplo, Nuevo León tem padrões de vida semelhantes a algumas nações europeias, enquanto Zacatecas, apenas 400 quilômetros a sudoeste, tem um produto interno bruto em paridade de poder de compra per capita que é pelo menos 2 vezes menor. A desigualdade de riqueza sempre foi um problema no México. Governos inteiros entraram em colapso por causa disso, seja através de revolução violenta ou eleições democráticas. Mesmo agora, o México tem o 2º maior nível de desigualdade de renda na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A nearshoring oferece uma solução potencial para ajudar a reduzir essa lacuna.
para cadeias de suprimentos que operam entre a Ásia Oriental e a metade oriental dos Estados Unidos, o México apresenta uma oportunidade única. Veja, ao longo das margens do corredor de Tehuantepec, existem planos para construir várias plataformas logísticas. Isso significa que, enquanto os navios de carga atracam e descarregam contêineres nos trens, algumas mercadorias poderiam parar em instalações mexicanas para processamento adicional antes de serem recarregadas para continuar sua jornada até a costa oposta. Até agora, 10 parques industriais foram comissionados. Estes abrigarão instalações de fabricação para as indústrias elétrica, eletrônica, automotiva, de autopeças, de transporte, farmacêutica e petroquímica. Isso significa que empresas que produzem peças de reposição para smartphones, computadores e carros poderiam se realocar para os parques industriais do México e fabricar os mesmos itens, mas fazer isso mais perto do mercado dos Estados Unidos da América. A China ainda manteria vantagens-chave em engenharia, mas seu produto interno bruto per capita é semelhante ao do México, o que significa que os custos de mão de obra seriam aproximadamente os mesmos no México como são na China. Se até mesmo uma fração dos setores de eletrônicos, automotivo, farmacêutico ou indústrias de semicondutores se deslocarem para o México, isso poderia impulsionar grandemente a economia. O México ganharia bilhões de dólares em comércio e pedágio. Ao mudar a produção, o nearshoring também poderia reduzir a influência da China, enquanto reforça a estabilidade no México, 2 objetivos que ressoam fortemente com os legisladores americanos. Empresas globais são atraídas pelo nearshoring para o México, motivadas por grandes incentivos fiscais. Tesla, Unilever, Bombardier, Dell e BYD anunciaram todos os planos para abrir instalações lá. Os negócios têm ido bem. No primeiro semestre de 2024, um investimento estrangeiro atingiu o recorde de 31 bilhões de dólares. Enquanto isso, em fevereiro de 2024, o México ultrapassou a China como principal fornecedor de mercadorias para os Estados Unidos da América. Os efeitos secundários resultantes falam por si mesmos. Em termos de crescimento econômico regional, o Oaxaca, onde muitos parques industriais estão sendo construídos, está prosperando. Em 2023, sua economia cresceu impressionantes 8,2%. A realocação próxima está funcionando não só para empresas americanas, mas também para chinesas e europeias. Novas leis dos Estados Unidos da América exigem que uma certa porcentagem de mercadorias seja fabricada na América do Norte para ser isenta de tarifas. Por exemplo, um carro deve ser pelo menos 75% fabricado na América do Norte para ser isento de tarifas nos Estados Unidos. É por isso que a empresa chinesa de carros elétricos BYD planeja montar fábricas no México e obter o rótulo Made in Mexico para que seus carros possam evitar tarifas. Similarmente, quanto mais tarifas os Estados Unidos da América aplicam, mais atraente o México fica para a realocação próxima. O México é o grande vencedor na guerra comercial entre Estados Unidos da América e China, e essa situação pode persistir. O governo mexicano estima que seus parques industriais trarão cerca de 50 bilhões de dólares em investimentos privados até 2050 e criarão até 550 mil empregos locais. Esse crescimento ajudará a distribuir a riqueza de maneira mais equilibrada pelo país. As regiões pelas quais o corredor de Tehuantepec passa, Oaxaca e Veracruz, estão entre as mais pobres do México, assim como seus arredores. As oportunidades econômicas são escassas e dispersas. Portanto, ao transformar essa área em um centro logístico e de manufatura, o governo pretende criar empregos, impulsionar as indústrias locais e atrair investidores estrangeiros, especialmente em setores como automotivo, eletrônicos e bens de consumo. No entanto, ainda existem muitas desvantagens válidas. O sucesso do corredor depende da coordenação do governo mexicano entre as administrações federal, estadual e local. Historicamente, o México sempre teve dificuldades com essa centralização de autoridade, que não é tão simples quanto parece.
Por exemplo, à medida que o corredor passa por ecossistemas e comunidades locais, grupos indígenas e organizações ambientais podem levantar objeções. Além disso, o México não é exatamente o lugar mais seguro para negócios. Se o crime organizado ou a instabilidade política ameaçarem a infraestrutura do corredor, a confiança dos investidores poderia despencar. Isso então dá aos cartéis locais e militantes marginais um poder de barganha considerável ao lidar com o Estado. Então o México terá que manter isso sob controle de uma maneira ou de outra. Se falhar em fazer isso, seu corredor pode enfrentar um escrutínio severo. Em 2023, o governo fez exatamente isso. Cerca de 1.000 soldados foram destacados em locais-chave para garantir um trecho de uma antiga ferrovia de propriedade de uma empresa privada. Portanto, a segurança é fundamental para o sucesso do corredor. Finalmente, o México enfrenta as mesmas complicações que outros destinos de nearshoring, ou seja, preços inflacionados. De acordo com a Câmara Mexicana da Indústria da Construção, quando a Tesla anunciou planos para uma fábrica em Nuevo León, os preços locais de cimento e aço reforçado aumentaram 25%. Enquanto isso, os preços dos imóveis nas proximidades dispararam e o salário mínimo local aumentou até 20%, tornando a mão de obra mais cara. Se as tendências continuarem, o México poderá se tornar caro demais e afastar empresas interessadas em se instalar no país. Ainda assim, apesar dos riscos, os centros de logística e manufatura do México podem muito bem compensar. Em áreas subdesenvolvidas, a retomada da atividade econômica pode trazer oportunidades de empregos, crescimento e prosperidade. A pobreza diminuiria e uma economia regional mais equilibrada poderia surgir. Tornar-se a próxima grande coisa pode levar algum tempo para se concretizar, mas às vezes a melhor maneira de lidar com problemas é ficando rico.